Meu nome é Orlando Vilas Boas Filho, eu sou professor de Direito aqui da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também da Faculdade de Direito da USP. Enfim, eu tenho uma trajetória que tenta conciliar a parte mais teórica do âmbito jurídico com outras áreas, como é o caso da história, da antropologia, da filosofia. A minha formação abrange, além da formação jurídica, também a formação em história e em filosofia. E tenho um interesse muito particular pela questão da antropologia, embora não tenha formação específica nessa área, em virtude da minha história de vida, enfim, o contato com os irmãos Vilas Boas, que sempre esse contato ensejou um interesse muito profundo pela questão do outro, pela questão de outras culturas, enfim. Então essa questão da antropologia, ela parece um pouco ligada a essa minha trajetória de vida mesmo. Bom, 2014 marca o centenário de nascimento de Orlando Vilas Boas. E a ideia veio naturalmente, no sentido de tentar resgatar, no período do centenário, o trabalho e o legado deixado por eles no contexto do indigenismo brasileiro. Então, o livro surgiu, em última instância, de um colóquio realizado na Universidade Mackenzie, do qual participaram várias pessoas, né, tentando cada uma delas mostrar uma faceta do legado deixado pelos irmãos Vilas Boas, não só por Orlando, mas especialmente por ele em virtude do centenário. Então, participaram médicos, antropólogos, políticos, enfim, pessoas que tiveram contato com ele de uma forma mais direta, outras que não tiveram contato com ele, mas que acompanharam um pouco a trajetória. Então a ideia foi resgatar o papel deles na construção, daí o título do livro, na construção do indigenismo brasileiro, mostrar que eles trouxeram um aporte importante para a proteção do índio, delimitando uma agenda de discussão em relação a esses povos. Então, o livro surgiu em virtude do centenário. Então, em primeiro lugar, houve o colóquio durou uma semana, e depois algumas das falas deste colóquio integraram o livro, e além dessas falas, houve também contribuições externas de intelectuais estrangeiros que participaram da composição do livro. A história dos irmãos Vilas Boas, ela se inicia no governo Vargas, né? Então, a história deles relacionada, evidentemente, à questão do índio, né? Getúlio Vargas criou, em 1943, uma expedição que tinha por finalidade desbravar o Brasil. Então, o Brasil, naquele contexto, ainda era um país de faixa litorânea, era um país que ainda não ocupava efetivamente seu território. Nós estávamos num contexto de Segunda Guerra Mundial, num contexto em que começou a haver, inclusive, a própria contestação da soberania do Brasil em relação ao seu território, na medida em que o Brasil não ocupava efetivamente seu território. E é nesse contexto todo, o Getúlio Vargas criou uma expedição para desbravar o país. Meu pai e meus tios eram pessoas do interior que estavam vivendo em São Paulo, e de maneira um pouco deslocada, eles não estavam se adaptando bem e souberam da expedição. E eles tinham toda essa visão, digamos, um pouco romântica de conhecer o país, de desbravar, essa questão aventureira, eles eram jovens na época, enfim. E daí eles tentaram se incorporar à expedição, mas não foram aceitos, porque a expedição só aceitava quem fosse sertanejo. Então eles deixaram a barba crescer e foram lá para o interior e se integraram à expedição como sertanejos, se disfarçaram de sertanejos e se integraram à expedição como sertanejos. Depois de algum tempo eles foram descobertos, né? Obviamente perceberam que eles não eram sertanejos, e daí eles foram progressivamente galgando posição na expedição até o momento em que a expedição foi avançando e eles começaram a perceber que havia índio na região, porque não se supunha que havia índio, se imaginava que era um grande vazio. Então, meu pai dizia que, num dado momento, eles começaram a ver colunas de fumaça no meio da mata. E, obviamente, eles supuseram que havia alguém lá, e esse alguém só poderia ser os índios. Quem liderava a expedição naquele contexto não via isso com bons olhos. Então, a ideia era se livrar dos índios da maneira mais rápida possível, ainda que isso pudesse ser dizimar os índios. O meu pai manda uma carta naquele contexto para o Marechal Rondon, alertando do perigo que poderia decorrer daí, e o Marechal Rondon o indica para liderar a expedição. Então, ele passa
a liderar a frente pioneira da expedição, que chamava-se Roncador Xingu, porque ela saía da Serra do Roncador e tinha por finalidade chegar às nascentes do rio Xingu. E daí, conforme ele vai conduzindo, junto com seus irmãos, esta frente pioneira, ele começa a travar contato com povos indígenas que até então não havia tido um contato sistemático com a sociedade brasileira. E a partir do contato amistoso que ele foi tendo com essas populações, a expedição foi avançando e foi surgindo a ideia de se criar uma reserva que pudesse preservar uma área de integridade para que essas populações não fossem vitimadas pelo contato com a sociedade brasileira. Feito meu de que me orgulho muito foi colaborar na criação do Parque Indígena do Xingu, em colaboração com os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas, com o Dr. Noel Núteos e com Eduardo Galvão. Os Vilas Boas dedicaram todas as suas vidas ao conduzir os índios xinguanos do isolamento original em que se encontravam até ao choque com as fronteiras da civilização. Aprenderam a respeitá-los e perceberam a necessidade imperiosa de lhes assegurar algum isolamento para que sobrevivessem. Tinham uma consciência aguda de que, se os fazendeiros penetrassem naquele imenso território isolado, os grupos indígenas acabariam em pouco tempo. Não só eles seriam mortos, mas estariam liquidadas as suas condições ecológicas de sobrevivência. A decisão deles de embarcarem nessa missão decorre da falta de referência que eles tinham no contexto de jovens que perderam os pais. Os meus avós faleceram no início da década de 40, eles moravam na região de Botucatu, o meu avô era fazendeiro lá, então toda a referência deles foi construída no interior de São Paulo. Com a doença do meu avô, eles vieram para São Paulo e se instalaram aqui. E depois do falecimento do meu avô, eles estavam um pouco sem referência. Então, o meu pai era irmão mais velho, depois tinham os dois tios que participaram com eles mais diretamente, que eram Leonardo e Cláudio, irmãos mais novos. Todos viviam aqui numa pensão no centro de São Paulo. E completamente sem referência, eles não tinham o que os ligasse mais ao interior e também não estavam bem adaptados à cidade grande naquele contexto, né? E por conta disso, quando surgiu a notícia da marcha para o oeste, isso foi algo quase que consensual entre eles, né? E meu pai nunca narrou muito se houve resistência dos outros irmãos em relação à decisão que eles tomaram. Acho que não houve, não. Eles realmente eles eram irmãos muito próximos, né? Esses três, o Cláudio, o Leonardo e o Orlando, e eles tomaram essa decisão de maneira muito consensual, né? Então, quando eles foram para lá, primeiro foi meu tio Cláudio e meu tio Leonardo, porque meu pai trabalhava na ESSO na época. Na verdade, a ESSO chamava-se Standard na época, né? E como a gente estava em contexto de guerra, era proibido que ela demitisse brasileiros. Então ele teve dificuldade para se desligar da empresa para poder se disfarçar de sertanejo para se engajar na Marcha para o Oeste. Então ele demorou um pouco mais do que meus dois primeiros tios para irem para lá. Mas eles foram para lá de maneira consensual. Eu acho que não houve muita resistência dos outros irmãos para isso, não. Bom, o livro é um livro que visa marcar uma trajetória de vida que tem impacto na história do país. Então, a ideia foi, em primeiro lugar, trazer depoimentos que tenham a capacidade de explicitar esse impacto e complementar esses depoimentos com base documental e de imagens. Então, foi feito todo um trabalho de resgate também de imagens e de documentos para tentar se compor uma obra que pudesse conciliar tanto as análises como também com todo esse material que, por vezes, não é muito acessível. Então, o livro ele contém alguns ensaios mais analíticos e outros ensaios mais com perfil de depoimentos. Então, o livro se inicia com uma análise muito interessante de um historiador britânico chamado John Hemming. O John Hemming é seguramente uma das mais importantes autoridades estrangeiras sobre a questão do índio no Brasil, e ele faz um pouco um apanhado da trajetória de Orlando Vilas Boas e dos seus irmãos na proteção dos índios no Brasil. Então ele tenta mostrar como que se delineou a atuação deles na esfera do indigenismo, quais são as ideias matrizes que direcionam a atuação dele e dos seus irmãos, e daí ele faz um apanhado dessa trajetória. Depois dele há
uma análise também feita por um antropólogo belga chamado Gustave Wischweifer, que também, numa linha bastante próxima do John Hemming, tenta fazer uma reconstrução da atuação de Orlando Vilas-Boas e de seus irmãos no campo do indigenismo. Feita essa abordagem, há uma segunda parte do livro que é composta por dois depoimentos de pessoas que tiveram um contato muito próximo com Orlando Vilas-Boas, em especial. O primeiro deles é um antropólogo brasileiro chamado Jorge Cerqueira Zarur, que esteve no Xingu, que fez uma série de estudos importantes no contexto dos índios daquela região, e que tem um depoimento muito pessoal. Então é uma tentativa de resgatar uma faceta que por vezes não aparece muito quando o depoimento é muito analítico, né? E depois um depoimento de um médico chamado Murilo de Oliveira Vilela, que também foi um grande amigo de meu pai, teve um contato muito próximo com ele, e participou da implantação, digamos assim, de um serviço médico na região do Xingu. Uma das preocupações muito fortes de meu pai e também dos meus tios foi de criar um serviço médico para que pudesse atender esses índios. Esse serviço veio a ser criado em 1965, especialmente a partir da ligação com a Escola Paulista de Medicina. Mas antes desse período, houve toda uma tentativa de já dar aos índios no Xingu algum aporte de medicina. E o Dr. Murilo ele narra um pouco este período preliminar à criação de um serviço sistemático de saúde no Xingu. E o livro se encerra com um longo artigo meu, que tenta fazer um apanhado analítico, uma tomada de distanciamento mesmo, para fazer um apanhado histórico da atuação de Orlando Vilas-Boas e dos seus irmãos naquilo que eu vou chamar de campo indigenista, né? Nessa arena de luta, nessa arena de interesses em que vários agentes vão se relacionar e eles vão trazer, na minha leitura, um aporte importante nesse contexto. Então o livro ele tem mais ou menos essa concepção e ele se finaliza finalmente por uma cronologia que resgata, de maneira um pouco linear, mas resgata os principais eventos na trajetória de Orlando Vilas-Boas. O livro é composto também, acho que é algo interessante de se ressaltar, e isso é uma das marcas desse livro, ele tenta agregar documentos. Então, ao longo da trajetória de vida do meu pai, ele trocou cartas com várias pessoas, né? Então, o livro tem cartas de personalidades como Claude Lévi-Strauss, como André Siegfried, como Carlos Drummond de Andrade, como Café Filho, enfim, uma série de pessoas que, de um modo ou de outro, tiveram contato com a questão do índio. Então são contribuições das mais variadas que mostram um mosaico rico de relações que ele foi construindo ao longo da vida. Então é um livro fortemente ilustrado também por documentos. Esse livro ele é composto também por uma apresentação de um intelectual a quem eu tenho um grande apreço, que é um professor da Faculdade de Filosofia da PUC, que se chama Márcio Alves da Fonseca, que conviveu durante muito tempo com meu pai também, foi meu colega de faculdade, sempre teve uma relação muito próxima, era alguém de que meu pai gostava muito e participou do próprio Quarup em homenagem a ele, enfim, então era alguém um pouco como meu pai, tinha um pouco como um filho adotivo, assim também, se a gente podia dizer. E a apresentação do livro é composta por ele, ele faz uma análise muito bonita em relação à trajetória do meu pai e dos seus irmãos. Eu gostaria de ler um trechinho dessa apresentação que aparece na contracapa do livro. Ele diz o seguinte: não há como explicar a heterotopia única encravada no coração do Brasil, consistente no Parque Indígena do Xingu, sem atribuí-la a essa singular capacidade de Orlando Vilas-Boas em conceber e construir espaços inteiramente diversos dos lugares nos quais a grande maioria dos homens se contenta em habitar. Os diversos olhares e depoimentos e estudos que compõem este livro permitem-nos compreender de que modo Orlando Vilas-Boas, como poucos, exercitou o ofício de edificar heterotopias. Tão singular quanto os espaços que ele concebeu e construiu, o seu exemplo e o seu legado são únicos na inspiração que propiciam àqueles que trabalham para a edificação de lugares melhores. Então é um pouco essa ideia que eu acho que capta bem o espírito do livro, ou seja,
Quando ele fala de heterotopia, aqui ele está mostrando a construção de lugares diferentes, a construção de lugares que fogem ao trivial. E a ideia do Parque do Xingu é mostrar justamente isso. Não houvesse o Parque do Xingu, nós encontraríamos no contexto do Brasil de hoje uma área completamente devastada, como acontece com todo o entorno do parque. Então, o Parque do Xingu é um lugar diferente. Ele é um lugar diferente porque ele preservou aquilo que nós sistematicamente destruímos no Brasil, ou seja, aquilo que nós destruímos em termos de natureza, de cultura, e, portanto, ele tenta mostrar o quanto Orlando Vilas-Boas teve esse papel, digamos, central na construção desta heterotopia que é o Xingu. Então, esse trecho me parece interessante para ilustrar isso. Eu acho que esse livro tem um papel a cumprir. Em primeiro lugar, resgatar algo que nós desconhecemos profundamente diante de uma ignorância absoluta em relação ao problema do índio no Brasil. O problema do índio no Brasil é um problema que acompanha a nossa história, é um problema recente, não é um problema que tenha se resolvido e nem se resolverá a curto prazo. Então, o livro ele visa resgatar uma trajetória de luta que contribuiu enormemente para a proteção dos índios no Brasil e, com isso, inspirar quem queira se engajar nesta luta para que possa fazer isso de maneira contextualizada, ou seja, relacionando-se com pessoas que tiveram um papel importante nesse contexto. Então, o livro tem, evidentemente, a finalidade de resgatar a atuação de Orlando Vilas-Boas e de seus irmãos na construção desse campo do indigenismo, mas também ele tem essa finalidade de inspirar, ou seja, de mostrar o quanto essa trajetória, na beleza que ela teve, na possibilidade de salvar uma série de culturas, de permitir que populações tivessem um destino menos trágico do que outras tiveram aqui no contexto da história recente do país. Então ele tem também essa finalidade de tentar inspirar um pouco as gerações que desconhecem esse assunto. Esse assunto é um assunto, infelizmente, muito pouco discutido, muito pouco trabalhado nas universidades, nas escolas, enfim. O índio aparece no contexto brasileiro, via de regra, como algo que compôs a nossa história no passado. Ele não aparece como algo que compõe os problemas atuais da sociedade brasileira. E é muito importante que nós tenhamos esses povos como povos que compõem a agenda de problemas a serem resolvidos e tratados de maneira mais equânime na realidade atual. Então o livro tem essa finalidade. Quando se fala da trajetória de vida de Orlando Vilas-Boas e de seus irmãos, e não só dele, a gente tem que pensar aqui também numa série de pessoas que participaram com eles da construção dessa ideia de proteção ao índio. A gente tem que pensar, por exemplo, em Ribeiro, tem que pensar, por exemplo, em Noel Núteus, tem que pensar, por exemplo, em pessoas como Jorge Ferreira, uma série de pessoas que tiveram, num determinado momento histórico, uma consonância de propósitos para proteger os índios no Brasil. Essas pessoas, elas figuraram como uma espécie de polo que aglutinou interesses, que aglutinou pessoas das mais variadas proveniências. E quando no livro nós falamos de um campo indigenista, ou de um indigenismo em sentido mais amplo, nós estamos falando dessa arena de luta. E o que é interessante notar é que o que há de muito bem sucedido na atuação dos irmãos Vilas-Boas foi progressivamente permitir que os próprios índios fossem se inserindo progressivamente nessa área de luta como protagonistas. Então, hoje, quando a gente vê lideranças importantes atuando eles próprios na salvaguarda dos seus interesses, quando nós percebemos que as próprias comunidades indígenas estão conscientes dos problemas que elas enfrentam e mobilizando instrumentos, inclusive jurídicos, para se proteger contra a atuação predatória que por vezes incide sobre eles, isso marca muito fortemente o caráter frutífero da atuação que os irmãos Vilas-Boas tiveram, ou seja, de tentar proteger os índios, dando a eles o tempo necessário para que eles pudessem interagir com a sociedade brasileira num patamar de maior eficácia na sua ação. Ou seja, quando eles tiveram contato com esses povos estavam totalmente preparados para interagir de uma maneira mais efetiva com a sociedade brasileira. E se criticou muito o suposto paternalismo deles em relação a esses povos, né? Mas esse paternalismo tinha uma ideia, ele é contextual, ele visava justamente dar a esses povos a condição de, com o tempo, assimilar o choque do contato. Então, é uma trajetória de vida, uma trajetória que se inicia nos anos 40
e que vai perdurar durante a vida toda de Orlando Vilas Boas e seus irmãos. Então ela perdura mais de meio século, e a ideia é mostrar o quanto ela é inspiradora para gerações futuras. O livro também, na medida em que ele trabalha a trajetória de vida do meu pai, evidentemente ele não podia deixar de incorporar na sua trama a participação de uma figura que para ele foi central na sua vida, que foi minha mãe. E essa dimensão da incorporação, da passão da minha mãe, que foi para lá como uma jovem enfermeira nos anos 60, num contexto em que mulher nenhuma ia para aquela região, marca muito também uma dimensão feminina, que muitas vezes não aparece nessa história, a figura da mulher. E ao longo dessa longa atuação dos Irmãos Vilas Boas, diversas mulheres participaram também desse universo, né? A começar pela minha mãe, que foi para lá como enfermeira, que teve uma atuação extremamente interessante, uma atuação muito importante. Ela foi responsável pelo decréscimo da mortalidade infantil num tal que ela foi dada na Unesco em função da atuação dela. Ela tem uma relação muito próxima também com os médicos da expedição Roncador, que depois da Escola de Medicina, que passaram também a atuar na região. E ela serviu um pouco também como a ilustração da atuação de mulheres na área médica, na área antropologia, que depois também foram a Xingu, como o Carmen Junqueira, também, que desenvolveu um trabalho muito interessante lá. Enfim, então há também o resgate dessa dimensão da atuação também feminina, que por vezes fica um pouco obscurecida, porque essa história é uma história masculina em grande medida, né? Uma história em que os grandes interlocutores são homens. Mas a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar que há também toda uma atuação das mulheres e também das mulheres índias, que também aparecem muitas vezes na composição porque a sociedade indígena, elas têm um papel um pouco subalterno em relação aos homens, né? Mas elas têm um papel muito importante também em todo esse processo, especialmente Xingu, né? Na composição dessa história toda. Membros da expedição Roncador Xingu, esses irmãos mágicos coroaram sua obra de desbravamento, criando aos poucos o Parque Indígena Xinguano. Tão mágicos eram que, durante o efêmero governo de Jânio Quadros, conseguiram que o presidente criasse oficialmente o parque. Foi o que deixou Jânio Quadros de útil e de grande. Os Vilas Boas não conseguiram criar, como queriam, outros parques indígenas em outras áreas, mas o que criaram dura até hoje, neste país juncado de ruínas novas. Então, é também um trecho que mostra muito bem o quanto esse parque é aquilo que o Márcio da Fonseca chama de uma heterotopia, ou seja, um lugar diferente no contexto de devastação que encontramos no Brasil. Xingu é uma reserva enorme, é o tamanho da Bélgica. É uma reserva que é composta pelo mais belo mosaico linguístico aqui no Brasil. Ela agrega etnias que falam as línguas dos principais troncos linguísticos brasileiros. Então, é um mosaico cultural muito rico. Tá? E, além disso, tem uma região de reserva natural fantástica. Né? Ela é uma região de uma riqueza de fauna e de flora enormes. Enfim, então, é efetivamente aquilo que a gente pode perceber como uma espécie de um oásis em meio a um contexto de devastação responsável que vem acontecendo desde sempre na nossa lida com a ocupação do solo no Brasil. O Xingu faz parte da minha história de vida. O Xingu foi o lugar no qual, digamos, meu pai criou um pouco a sua própria identidade daquilo que ele quis fazer, um pouco a sua trajetória de luta, de vida, enfim. Então, o Xingu sempre foi um local de referência, digamos assim, para minha família. E eu fui para lá diversas vezes. Fui como criança, fui para lá mais velho um pouquinho, fui para lá como adulto já, em diversas oportunidades e para eventos diferentes. Né? Com meu pai eu fui diversas vezes, fui apenas uma única vez sem ele. E numa cerimônia, aliás, muito bonita, que foi em homenagem a ele, que foi o Quarupi, que os índios realizaram em 2003. E o Xingu é um lugar mágico, o Xingu é um lugar que mostra todo o caráter produtivo da luta que eles desenvolveram. Né? O Xingu é um oásis natural, cercado por uma devastação absoluta naquela região, uma devastação irresponsável, predatória, que evidentemente impacta muito negativamente
o meio ambiente aqui no contexto brasileiro. E o Xingu mostra muito do quanto a interação do índio com a natureza é um exemplo para nós. Então, é um lugar totalmente preservado, é um lugar no qual etnias vivem na força da sua cultura tradicional, evidentemente que em relação à sociedade brasileira, absorvendo uma série de características da nossa sociedade, mas preservando a sua identidade. Então, me parece que o Xingu é uma região que mostra muito o quanto uma política eficaz de preservação da cultura, da identidade dos povos indígenas pode efetivamente ser bem sucedida no contexto brasileiro. A convite de Orlando Vilas Boas, diretor do Parque Indígena do Xingu, um grupo de médicos da Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo, esteve em junho de 1975 no parque para avaliar as condições de saúde dos povos indígenas lá presentes. Esta visita marca o início de um programa de saúde que se estende até os dias atuais e da colaboração de uma escola médica na assistência do índio. Na preservação física e cultural dos habitantes do parque, os irmãos Vilas Boas procuraram, desde o início, colocá-los a salvo de um processo abrupto de contato com a sociedade brasileira, quase sempre de consequências desastrosas para os povos indígenas ao abrir caminho para invasões e a entrada de doenças até então desconhecidas da população local, ao lado da ação e da cultura tradicional. O principal desafio para desenvolver esse foi o tempo. O livro surgiu, a ideia de se compor esse livro surgiu por volta de maio. O colóquio, em homenagem a Orlando Vilas Boas, ocorreu em abril, que é justamente o mês do índio, né, em função do Dia do Índio, e logo após a realização do colóquio, surgiu a ideia de se fazer um livro que pudesse, portanto, consolidar um pouco a comemoração do centenário. E a minha ideia era que esse livro saísse em 2014, justamente para que não se... que ele não tivesse essa identidade com a data do centenário. Então, eu tive que correr contra o relógio. Então, o livro foi um livro que foi concebido, alinhavado e recebeu as contribuições das pessoas que participaram dele em mais ou menos 4 meses de realização. Então, o mais difícil, portanto, para realizar o livro foi lidar com a questão do tempo. Foi, portanto, conseguir articular a compilação de material de documentos com material de artigos, enfim, num curto espaço de tempo. Esse livro ele é composto quase que integralmente por material que provém do acervo pessoal nosso, da minha família. Então, isso facilita muito. Embora esse acervo ainda não esteja totalmente catalogado e sistematizado, ele tem uma gama de documentos muito grandes, muito grande. Então, basicamente, tudo aquilo que compôs o livro em termos de material documental ou iconográfico provém do meu acervo. Além disso, o meu artigo foi escrito durante esse período de 4 meses, né? Então ele foi sendo escrito ao longo da composição do livro. Ele foi também se articulando com os artigos que foram sendo recebidos para a composição do livro. E foi um pouco essa dificuldade de lidar com a tentativa de um resgate de uma história muito rica num curto espaço de tempo. Então, o livro ele ficou pronto mais ou menos em outubro, novembro, e daí a parte final de editoriação, enfim, ele foi editado até dezembro, né? Então foi realmente uma maratona de lidar realmente com outro tempo. Eu acho que um dos grandes legados que a geração de Orlando Vilas Boas deixou foi a sensibilização da sociedade brasileira para a questão do índio. Para a questão do índio no que concerne à riqueza da sua cultura, para o que concerne a necessidade que há de se respeitar os seus direitos, da necessidade de se aprender com eles uma forma de lidar de maneira responsável com o ambiente, enfim. Então eu acho que esse livro resgata um pouco isso. Esse livro é uma tentativa de ilustrar uma trajetória de vida que se mistura um pouco com a construção do Brasil, porque a gente não pode esquecer que esse contato sistemático com os índios do Brasil se deu num contexto de ocupação do território brasileiro. Então, a atuação deles foi um pouco contraponto de uma prática que é a prática corrente no Brasil, que é a apropriação predatória do território, né? A criação de concentração de território, de espoliação, enfim. Então foi uma luta de contraponto, uma luta de preservar culturas, de manter sociedades que assimetricamente inferiores em termos de força, né, em relação à sociedade brasileira, ou seja, eles tinham que lidar com grupos de interesse político e econômico que passariam por cima delas de uma maneira completa, não houvesse a atuação deles e do grupo que integrou a luta conjunta que eles desenvolveram. Então, eu acho que esse livro resgata o quê? Uma posição de resistência, uma posição que marca muito um contraponto
a ocupação, infelizmente, marca fundamentalmente a história do Brasil, que é a da ocupação, de concentração de território, uma política de pouca preocupação com a sustentabilidade, enfim. Então, é realmente uma tentativa de iluminar uma trajetória que se mistura um pouco com a do Brasil recente.